Você tem ideia, Luiz, sobre essa questão do amor interrompido? Por exemplo, é um assunto que envolve muitas questões, porque, por exemplo, uma mãe, ela não tem essa, não é um abandono, não é feito proposital, muito pelo contrário. Mas esse sentimento de amor interrompido não tem nada a ver com o que a mãe faz, com o abandono da mãe. O amor interrompido ele tem mais a ver com a percepção que a criança tem sobre como ela está sendo abraçada e vista pela mãe e pelo pai um pouco depois, né? Mas é uma questão tão complexa porque o simples fato de uma mãe que, por exemplo, vai fazer a comidinha para um irmãozinho mais velho e de repente tem que deixar a criança um pouco de canto para que ela possa ir cozinhar, ela fica lá seus 15, 20 minutos, meia hora, e naquele período, de repente, a criança possa ter uma percepção de que tenha sido abandonada. Isso é muito complexo, porque a mãe não tem controle, domínio nenhum sobre o assunto, mas é algo que pode ter algum tipo de repercussão mais para frente. Vou explicar para vocês como é que funciona. Pode falar, Luiz. Eu só gostaria de perguntar algo. Aparentemente você reconhece uma pessoa que tem esse traumazinho, né, do amor interrompido. Aparentemente ela mostra. Sim, é muito comum. A gente tem como perceber, mas a questão do amor interrompido ela fica muito evidente quando você percebe que a pessoa tem uma questão importante no seu comportamento enquanto adulto sobre posse, medo de abandono, medo de rejeição. Quando você abre um campo sistêmico, é muito comum a gente se deparar com as questões do amor interrompido. Então, se por exemplo, a gente está conversando aqui agora sobre o assunto, se de repente você é uma pessoa que tem muito medo de ser abandonado, que tem muito medo de rejeição, que se sente na obrigação ou sente uma necessidade muito grande de estar em contato direto, em tocar pessoas, em estar próxima e estar sempre com seus olhos vendo as pessoas, é comum quando a gente abre uma constelação a gente se deparar com algum tipo de memória inconsciente que tenha início lá atrás. E às vezes é essa questão do amor interrompido, que pode ser com a mãe, mas também pode ser com o pai em fase mais tardia da infância. E é um negócio muito doido, porque eu não me sinto confortável em confiar em ninguém. E eu vou explicar o porquê sobre isso. Imagine só, a criança quando ela está lá entre seus 0 a 5 anos de idade, ou até 0 a 7 anos de idade, que é o primeiro setênio, aonde a gente tem a maior parte das nossas memórias inconscientes, é que dos 5 anos para frente já é mais fácil de lembrar. Mas até os 4, 5 anos de idade é muito difícil você ter uma memória muito clara de tudo que aconteceu e do jeito que aconteceu. A gente tem as nossas fantasias infantis envolvidas, né? Mas olha só, a mamãe, quando ela termina de amamentar, por exemplo, ela volta ao trabalho. E essa ruptura depois do parto, que já foi traumático, aí vem a fase de amamentação, ela se adapta, porque ela não tem mais o cordão umbilical, a criança ela precisa buscar a nutrição com a comida, normalmente é a amamentação da mãe, a mamadeira, o acolhimento junto ao peito, e aquilo lá vai dando aquela sensação que substitui a sensação da barriga. Então ela vai se sentindo acolhida, ela vai se sentindo protegida, segura, alimentada, com todas as suas necessidades garantidas. Por quê? Porque ela tem o contato com a mãe. De repente a mamãe precisa de alguma maneira voltar ao mercado de trabalho. Então 6 meses depois termina a licença maternidade e ela volta para o mercado de trabalho, e para a criança é um novo trauma gigantesco, porque ela não está esperando aquela ruptura do relacionamento novamente. E é tão engraçado e interessante ao mesmo tempo, porque a criança ela tem para ela que, imagina, se a minha mãe, que é a pessoa que eu mais confio no mundo, que eu tenho toda a confiança, ela que me mantém viva, ela que me mantém segura, ela que mantém no jogo,
né? E de repente a minha mãe não está mais e eu tenho que me adaptar novamente, significa que eu não posso confiar assim nas pessoas. E eu levo isso daí, é muito doido, porque a criança não tem 1 ano ainda, né? A gente está falando de 5 para 6 meses de idade e já começa a vir algumas memórias traumáticas importantes que vão ter impacto do ponto de vista da confiança. Como que eu posso confiar numa outra pessoa se a minha mãe, que é minha mãe, me abandonou? Não confia em ninguém mais. Não, e é muito sério esse processo. Começa um relacionamento sem ter a confiança, qualquer tipo de relacionamento. Exato, né? Só que isso acontece em fases muito jovem, né? Muito criança. Imagina que todos os relacionamentos que a pessoa for desenvolver no decorrer da sua vida, ela vai esbarrar na questão da confiança. Confiança é uma coisa que você adquire, mas se eu tenho aquele medo latente de que a qualquer momento eu posso ser abandonado, eu posso ser rejeitado, eu posso ter a sensação de que não vão cuidar de mim, de que eu não tenho, de que não vão cuidar de mim, de que eu não vou ter aquela pessoa por perto, eu não me entrego e não crio vínculos. E a vida da gente é uma sucessão de vínculos à medida que a gente vai se sentindo autorizado pela mãe e pelo pai para evoluir na nossa questão do amor, e os vínculos vão aumentando. Sai da mãe, vai para o pai, do pai para o irmãozinho, priminho, tio, vovô, vovó, depois sai daquele ambiente familiar, vai para a escolinha, eu começo a perceber que eu posso me relacionar com alguém de fora da família, um amiguinho novo, e assim a gente vai ampliando amores. E essa ampliação de amores faz com que a gente crie vínculos, né? E esses vínculos é o que nos prepara para que em fase adulta a gente possa ter a nossa própria família, totalmente já desvinculado do nosso pai e da nossa mãe, em fase adulta, plenos da capacidade de construir uma nova família e seguir na vida. É assim que funciona, né? A vida, ela segue, é para isso que a gente vai aprendendo a evoluir no amor, né? Dá para explicar aquele filho que não quer largar de jeito nenhum os pais com 40 anos? Tem um pouquinho. dá para tentar explicar. Explicar totalmente é meio complicado. Eu tenho alguns amigos, eu não vou nem marcar o nome. Eu vou te falar que eu conheço bastante gente, né? A adolescência que terminava na adolescência, hoje em dia está esticando um pouco mais, viu? Alguns aninhos a mais, né? Alguns com 30 e poucos anos e ainda acha que é adolescente, né? Sente aquela necessidade de estar próximo do pai e da mãe, simplesmente para tentar ter mais um pouquinho daquele amor que foi interrompido, né, Márcio? Às vezes, sim, esbarra nisso também. A pessoa ela ainda continua esperando um abraço. Ela continua esperando um abraço. Simples abraço. Um simples abraço. E é até bacana você comentar isso, porque eu vou depois eu vou conversar um pouco mais sobre essa questão do amor interrompido, mas eu vou dar aqui umas dicas. Fiquem com a gente aí, porque eu vou dar umas dicas de como que se pode trabalhar com relação ao amor interrompido, independentemente das constelações, como é que a gente pode ter uma abordagem um pouco mais curativa. Márcio, eu quero dar um alô aqui para os nossos amigos que estão aqui na live. É o Paulo Bertô, de São Caetano do Sul, também nosso amigo Elvis Risse, do Cozinheiros do Bem. Ele está dizendo, estou aqui na área, hein? Elvis Risse. Opa, Elvis, um abraço. Muito obrigado, Elvis. Também a Anne, de São Miguel Paulista, também acompanhando a gente. E já deixo aqui mais uma vez o nosso telefone de contato, o WhatsApp, está aqui embaixo na tela. É o 11 94201 9666, para você mandar mensagens de texto ou pode mandar de voz também. É isso aí. Então, Luiz, grande abraço a todos aí que estão com a gente semanalmente. Aí a Anne tá de fã de carteirinha aí que eu estou acompanhando, hein, Anne? Aí de São Miguel. Um grande abraço para você e para todos aí em São Miguel. E voltando a falar sobre essa questão do amor interrompido,
ele é um tema que traz muitos impactos na vida adulta das pessoas, mas que tem origem num lugar que a gente nem tem memória, que é uma memória muito infantil. Você perguntou se dá para identificar e eu falei que são as carências, né? As pessoas, quando têm essas carências muito latentes, a gente pode cutucar, pode abrir um campo, porque é muito comum a gente se deparar com essa questão do amor interrompido. Mas também é muito comum a gente ver essa questão do amor interrompido quando a pessoa demonstra dificuldade plena de tomar os seus pais, uma dificuldade absurda de tomar os seus pais, principalmente a mãe. Por quê? Porque lá naquela fase da primeira infância, quando a criança ela tem aquela sensação de que foi abandonada ou que passou por um processo de amor interrompido, ela também vai se congelando. É um processo, olha que doideira isso, Luiz. Ela congela o seu amor. Ela congela o seu amor e ela aprende a se tornar um pouco distante como modo de proteção, para que ela possa, dentro dessa distância, controlar um pouco mais as suas expectativas com relação a um possível abandono que possa vir a acontecer. E ela vai crescendo desse jeito, fria, distante, impossibilitada de se relacionar com um pouco mais de profundidade nessas relações durante a vida, né, de um modo geral. E atrás desse sentimento também vem um quesinho, uma pontinha de revolta. E aí é onde fica mais evidente quando a gente está lidando com amor interrompido, Luiz. Porque tem uma revoltinha, uma questão de um inconformismo sobre essa questão que faz com que ela olhe para o mundo com um pé atrás e tenha esse distanciamento. Proteção pura do ego, mas é proteção. E ela culpa alguém por isso, inconscientemente? Inconscientemente ela culpa a mãe. E o pai, quando acontece com o pai também. Inconscientemente ela culpa a mãe e o pai. E por isso as relações evoluem para começar a ter aqueles primeiros grauzinhos de dificuldade que, passada a infância, vem à tona na época da sua adolescência. Tudo isso começa a aflorar quando chega na época da adolescência e fica totalmente evidente para todo mundo, né? E ninguém tem a consciência disso, né? Não, é inconsciente. A criança adulta, e nem o pai nem a mãe. É incontrolável. Eu até nos cursos, né? Até nos cursos eu costumo falar, lá para os meus alunos, eu falo com eles, né? Com os alunos, eu falo, quem daqui é capaz de falar que o seu filho cresce 100% sem nenhum tipo de queixa, né? Porque é muito doido isso, né? A pergunta que eu faço para o pessoal é o seguinte: todos aqui têm a certeza de que estão tentando fazer o seu melhor para os seus filhos, sim ou não? E aí o pessoal, claro, a gente está tentando fazer tudo conforme a gente sabe, conforme a gente pode, conforme a gente consegue, mas sempre é pensando pelo bem da criança e sempre pensando que a gente está fazendo o máximo possível. Essa é a sensação de uma mãe, essa é a sensação de um pai, independente da condição em que vivam, mas os pais normalmente estão tentando fazer o melhor para os seus filhos. Aí eu pego e pergunto, ok, maravilha, você está fazendo tudo que é possível para que seu filho tenha a melhor criação do mundo. Mas em sã consciência, você pode afirmar que ainda assim o seu filho esteja crescendo sem nenhum tipo de trauma ou algum tipo de problema de interpretação e que não vai ter nenhum problema? Aí todo mundo congela. É aquela hora que vem o cri, 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 sabe? Por quê? Porque realmente é muito complicado. Existe uma diferença muito grande entre tudo aquilo que eu estou dando e tudo aquilo que a criança está recebendo. Não é uma conta matemática para saber, para se ter a certeza de que a criança está absorvendo e o que ela está absorvendo seja exatamente do jeito que eu estou fazendo, do jeito que os pais fazem, que uma mãe e um pai faz.
aos olhos da criança, existe uma lacuna gigantesca de interpretação. Ou do abandono, ou que o pai podia estar fazendo um pouco mais, ou que a mãe podia estar fazendo um pouco mais. Decepção. Exato. Pais. E é nesse ponto que a gente vai se deparar quando essa criança se torna um adulto. E por isso que eu trouxe esse tema, porque ele esbarra no tema da semana passada, que é a criança ferida. Porque ela cresce com aquela sensação de que alguma coisa não aconteceu e ela vai para a fase adulta e sem olhar para essa criança ferida. Agora, o amor interrompido é a causa, muitas vezes, é uma das causas que muitas vezes fazem com que a criança esteja ferida. Porque é a sensação do abandono, a sensação da falta do abraço, a sensação da falta do cuidado, a sensação da rejeição. E essa sensação traz, até por proteção natural do ego, um afastamento e um congelamento do amor que torna difícil com que essa criança, em fase adulta, se relacione com o mundo, né? E vá criando vínculos que a coloquem pronta para seguir na vida de modo natural e assim por diante. A proposta, então, da terapia, da constelação familiar é resgatar esses vínculos, então. Exato. Existem 3 maneiras de lidar com o amor interrompido. Então eu vou falar um pouquinho e a constelação familiar ela vai estar no meio desse processo. Gente, eu vou aproveitar que a gente está batendo um papo gostoso e que a gente fala tudo sobre o pensamento sistêmico e as constelações, e eu vou dar uma dica aqui para que, se de repente você de alguma maneira sentiu no coração, ou se ressoou a isso que a gente está falando, ou se você se enxerga com dificuldades em confiar nos seus relacionamentos, alguma coisa nesse sentido, pode ser sim que você esteja esbarrando em alguma questão de primeira infância do amor interrompido. E se isso é um assunto que te toca o seu coração, eu vou passar aqui 3 situações que podem ser feitas que ajudam a gente a lidar com essa questão. A primeira delas é a mais recomendada, que é se porventura você tem os seus pais vivos. E desde que, claro, você tenha os seus pais vivos, você tenha acesso, que os seus pais não se sintam invadidos ou que de repente você se sinta confortável em fazer algum tipo de movimento como esse. Mas o melhor caminho para essa questão do amor interrompido é, tendo os pais vivos, ou o pai, ou a mãe principalmente, que é aquela pessoa que mais você tem problema, e de repente você buscar o abraço que você imagina que está faltando no seu coração. Perdão, até tossi, hein, gente? Olha lá, o tema é polêmico. Mas esse não é somente um exercício, é uma prática curadora. Então, se porventura a gente tem a facilidade de ter o acesso aos nossos pais, eles estão próximos, a coisa que mais ajuda a gente nos aproximar de um processo de reaproximação dos pais, caso a gente tenha dificuldade desse contato, a gente tenha dificuldade de tomar os nossos pais no coração e, consequentemente, de receber toda a força que deveria chegar através deles para nós, e por algum motivo a gente não se prontifica a receber, o melhor caminho é procurar pelos nossos pais, buscar por esse abraço, o abraço que a gente achou que está faltando lá de trás, lá do começo. Só que eu quero dar uma dica aqui para vocês que faz toda a diferença. Se porventura alguém de vocês tiver a oportunidade de fazer esse exercício, não busque seu pai como adulto. Não busque sua mãe como adulto. Vai como criança. Se enxerga pequenininho e fala assim: hoje eu quero a minha mãe. E vem e vai por baixo, porque se você vai por cima, mesmo que você seja o dobro do tamanho da sua mãe, vai por baixo, põe os seus braços por baixo dela, pela cintura talvez. E porque a criança é menor, o filho é menor que os pais, e nesse simples gesto você já mostra que o teu tamanho é menor. Ele é o grande, ela é a grande, você é o pequeno. E quem está se curando é você, não esqueça disso, porque você
é o maior beneficiado desse processo. Vai por baixo, dá um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe e simplesmente fica nesse abraço. E fala, eu queria só esse abraço do meu pai, eu queria só esse abraço da minha mãe. Esse é o principal e o melhor caminho para a gente ir tratando esse amor interrompido. E fica nesse abraço. Seu pai vai falar, você tá maluco? Sua mãe vai falar, o que deu em você? Você tá doido? O que aconteceu? Ah, não sei, me deu uma saudade de quando eu era criança e eu queria tanto esse abraço. E simplesmente vai buscar esse abraço e enche seu coração desse abraço. Porque você se alegra, mas a sua mãe também se alegra, porque inconscientemente você está devolvendo o lugar dela, o lugar de maior, o lugar de mãe ou o lugar do pai, não importa. E voltando para o seu lugar, volta-se uma ordem natural. É como uma caixa d'água e um chuveiro, onde o chuveiro tem que estar embaixo da caixa d'água, senão não tem banho. Normalmente as pessoas crescem, ficam adultas e acham que são maiores que os pais. É como colocar um chuveiro em cima da caixa d'água. Não rola banho desse jeito, a água não chega. Né? Então aqui a gente dá essa dica porque esse é um exercício que dá para se fazer quando os pais estão vivos, não importa o relacionamento que você tem com eles hoje em dia. Se existe a possibilidade de você virar e falar assim, eu não sei o que aconteceu comigo, mas me deu vontade de te dar um abraço como se eu tivesse 5 anos de idade. Quero minha mãe, quero o colo da minha mãe, quero o colo do meu pai. Vem aqui. Tenho certeza que ninguém vai te empurrar e falar, some daqui, sai daqui, você tá doido? Tenho certeza, porque é curativo para todo mundo e é muito bom estar nesse lugar. Fazer isso repetidamente pode trazer um nível de relacionamento com os pais que talvez a gente nunca tenha tido quando a gente cresce com algum tipo de memória inconsciente de amor interrompido, Luiz. É impressionante. Você tocou num tema, num assunto que eu me pergunto também em um relacionamento de pai, filhos, um relacionamento que não está muito legal e às vezes até fica muito tempo sem conversar um e o outro. Sim, né? sim, normal. De quem é a responsabilidade de reatar isso? Dos pais ou dos filhos? Os filhos caminham para os pais. Eu imaginei que fosse responsabilidade dos filhos. Os filhos, os pais são maiores. Os pais não devem satisfação para os filhos. Os pais já deram a coisa mais importante que o filho tem, a vida. Exatamente. Eles não devem mais nada para os filhos, eles podem não dar mais nada. Mas esse assunto eu vou falar outro dia, tá bom? Esse assunto eu vou, porque esse assunto vai longe. Mas numa situação dessa... Porque essa questão do abraço... Essa questão do abraço, por mais que esteja fazendo... essa situação, né? Se eu estou sentindo falta de um abraço, gente, nada mais natural que eu ir buscar o abraço que me falta. Uhum. E o meu pai e minha mãe já deram tudo o que tinham. E não tem ciência daquilo que ficou faltando para mim. Então, se porventura eu ainda tenho em mim, eu sinto a falta daquele abraço, que eu vá buscar enquanto eles estão aqui. Hoje, o meu pai e a minha mãe, o pai do Márcio e a mãe do Márcio já morreram, já faleceram. Eu não tenho como buscar. E eu tenho um segundo caminho, então, que é um caminho que eu uso bastante pela falta dos meus pais presencialmente, né? A gente faz encontros online virtual. Brincadeira, pessoal. Eu estou pegando a deixa aqui da pandemia, falando assim, já que não tem presencialmente, eu vou atrás deles online virtual, mas na verdade é o pensamento. Como eu não tenho os meus pais aqui do meu lado, e todas as vezes que eu falo, puxa, acho que eu queria um abraço do meu pai, ou que eu trago aquela memória, mas é na hora, e essa é a segunda dica que eu dou. Então nós temos a primeira, enquanto os pais estão por aqui, é da gente fazer esse esforço de ir até os nossos pais buscar, primeira. A segunda é a gente, quando não tem a possibilidade de ter os pais por perto mais, da gente, ou porque moram longe, ou porque tá difícil, ou porque a relação ficou tão difícil que não é possível fazer esse movimento neste momento. Então a segunda é a gente trazer o papai e a mamãe, a gente se colocar de novo lá naquele lugar da primeira infância que a gente tem
condição de lembrar, seja lá como tenha sido, seja lá como tenha acontecido, se eles eram presentes, se eles eram ausentes de fato, não importa. Naquele momento, a criança que estava sentindo e sofrendo com esse amor interrompido, ela tem a possibilidade de imaginar o papai e a mamãe correr para os braços dele, se jogar, dar um abraço, pega uma almofada, gente, põe no peito e aperta essa almofada, fecha o olho, porque aquela almofada é a mamãe, é o papai, você vai estar imaginando, mas é um exercício. Então vocês põem a almofada no peito, abraça e pensa e fala em voz alta se quiser: nossa mamãe, como você me fez falta. Nossa papai, como eu sentia falta do seu abraço, como eu esperava você chegar do seu trabalho à noite e eu queria esse abraço. E você vai fazendo esse exercício quantas vezes forem necessárias, repetidamente, e de repente você vai perceber que aquela mágoa, aquela raiva, aquele rancor, aquela dor, aquele trauma que você estava sentindo vai esvaindo aos poucos, e de repente até é possível, se os pais ainda estão vivos, evoluir desse abraço remoto, vamos chamar assim, no nosso pensamento, e de repente ele pode se transformar num abraço de fato presencial, se caso os pais estão vivos e se torna possível isso acontecer. Então essa é a segunda dica. E a terceira, Luiz, é aquilo que a gente estava falando, né? A terceira é aquilo que a gente estava falando, que é a questão de um movimento que a gente pode também trabalhar com o auxílio de um terapeuta, normalmente um terapeuta sistêmico, onde a gente identifica numa constelação uma questão de amor interrompido, e aí sim a gente, se a constelação é feita presencialmente, a gente tem os seus representantes, as pessoas que participam das constelações normalmente representando o papai, representando a mamãe, e ali na dinâmica da constelação, e com o auxílio de um terapeuta, de um facilitador sistêmico no caso, a gente consegue levar aquela dinâmica para um caminho aonde aquele abraço é possível, aonde existe uma reconexão, aonde algumas falas de cura podem ser trazidas.